Ok, hoje vamos dar uma olhada à base de dados e a sua estrutura. Aqui está a lista das coisas que eu vou falar. Compreender o termo base de dados, compreender o modelo de dados conceptual, descobrir e escrever alguma linguagem de definição de dados, compreender o termo relacional, criar diagramas de entidade de relacionamento, ERs, definir entidades utilizando o Standard Form. Ok, o que é uma base de dados? Como podem ver à vossa frente, tem um monte de informação diferente. Posto desta maneira, é um bocadinho difícil encontrar alguma coisa que queiramos encontrar. Vai ser chato, vai demorar muito tempo e não há garantia que vamos encontrar o que queremos. Então, o que vamos procurar fazer é organizar essa informação. Ok, agora aqui coloquei tudo no gabinete de arquivo, está tudo organizado. O fator-chave aqui é que a base de dados é um corpo organizado de informação relacionada. Um monte de informação sobre o tópico em particular, assunto, e está posto num tipo de ordem. Ok, agora que tipo de base de dados existe? Onde é que isso nos vai levar? Agora temos a forma tradicional de aproximação ao baseado em papel ou num sistema computacional. Na realidade, não importa qual deles estamos a falar. A forma tradicional é que se tem ficheiros individuais para cada tipo de informação. Trouxe uma série de problemas. Um deles é a redundância de dados. A redundância de dados é a possibilidade de ter o mesmo dado ou ficheiro duplicado em vários ficheiros diferentes. Por exemplo, o nome de um estudante em que não só a sua ficha de presenças, mas também nas fichas de presença de outras classes, etc. Agora, isso pode causar algum problema, porque isso leva à inconsistência. Pode até ser algo menor, como um erro ortográfico, por exemplo. Ou então, por exemplo, o meu nome, Rui Campos, ser escrito com um O em Campos e noutro ser escrito com U, etc. Mas se tivermos esses dados relacionados para essa pessoa em particular, espalhado pelo nosso sistema de dados, e então? Como é que eu sei que estou a procurar a pessoa certa? Pode haver muitos Rui Campos a trabalhar nesta companhia, portanto há inconsistência. Não se sabe o que é que se está a passar. Ok, dependência de programas de dados. É mais complicado de compreender. Ok, temos todas estas células de informação individual no nosso sistema. Qualquer programa que possamos escrever que requer esses dados, há este link entre esse programa e esses dados, que depende completamente de como o estruturamos no sistema de ficheiros. Se mudarmos a forma do registro, por exemplo, temos o primeiro nome, o segundo nome, temos a idade e temos os resultados. E se, por exemplo, adicionássemos mais informação em relação ao campo dos resultados, então vai-se ter que fazer um update ao programa que vai alterar o ficheiro. E isso pode significar muito trabalho. Ok, temos a falta de flexibilidade. Neste tipo de sistema pode demorar semanas a reaver os dados do fundo dos dados e os requeridos relatórios que o programa faz. Por exemplo, um relatório das presenças do aluno, em particular, se por acaso não estou interessado se o aluno presenciou as minhas aulas, mas sim se ele faltou a outro qualquer. Então isso é algo novo e eu vou ter que configurar e criar este relatório para poder ter este filtro de informação. Não é só chegar lá, pedir esta informação. Vou ter que criar este novo relatório, se ele ainda não existir. Portanto, falta de flexibilidade. E depois, neste tipo de sistema, os dados não são partilháveis. Por exemplo, se alguém leva o ficheiro, só o posso utilizar quando o ficheiro for devolvido. Tirando a situação onde se fez uma fotocópia do documento, claro. Se tivermos a falar de um sistema de computadores e abrires este ficheiro, não vamos querer que outra pessoa possa abrir o mesmo ficheiro, pois se o alterares, com ele aberto, a outra pessoa alterá-lo também, então qual das cópias ficou gravada? O que quer dizer é que, mais uma vez, temos inconsistência. E isso, em muitas situações, não é uma boa coisa. Então, como damos a volta a isto? A primeira resposta pô-la numa base de dados, com um relatório eletrónico. Então, o que é que isto faz por nós? Bom, dava-nos toda a informação centralizada num único local acessível para todas as aplicações. Mas ainda há dois pequenos problemas. Temos isto de manutenção pouco produtiva. Os programas continuam limitados à estrutura dos dados
E quando a organização necessita de criar um campo novo para a estrutura, tem que se atualizar todos os programas que utilizam essa base de dados. Se alguém muda a estrutura, e isto não é nada bom, não vamos querer isto, claro. E depois temos a falta de segurança, que quer dizer que qualquer pessoa pode entrar e ver os dados. Agora, tudo bem, mas por exemplo, podemos querer que os professores só vejam assuntos que lhes são relevantes e não assuntos, por exemplo, de contabilidade da escola, essas coisas assim. E isto é o primeiro problema de a base de dados normal. Então vamos dar um passo mais em diante. Até ao MySQL, que é uma base de dados gerível, a razão de eu falar do MySQL e não de outro é que o MySQL é open-based e gratuito na internet, que significa que o podemos instalar no nosso próprio sistema, em casa e coisas assim, pois é gratuito. Portanto, com este sistema, a grande vantagem é que é gerível e ele encarrega-se dessas coisas por nós. É só necessário deixá-lo configurado e pronto. E assim termina a minha apresentação. Obrigado.